Commodity. Você sabe o que é? Este é a Comida que Sustenta, uma produção do Sustentária. Episódio Sustentária Explica. Olá, olá! Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Sustentária Explica. Meu nome é Pamela de Cristine e o episódio de hoje é sobre um termo que faz parte do noticiário. Já é figurinha carimbada do comércio global e nós também já mencionamos por aqui. Então vem comigo que hoje o tema é complexo. E você sabe o que é uma commodity? Bom, para começar vamos na origem da palavra. Commodity é uma palavra da língua inglesa, derivada do latim commoditas, e que significa benefício, vantagem ou utilidade. Traduzindo do inglês para o português, commodity significa mercadoria ou, de maneira mais genérica, um artigo em comércio. De acordo com o novo dicionário de economia, commodity é um tipo de mercadoria em estado bruto ou produto primário de importância comercial. Alguns autores, como por exemplo o John Williamson e a Márcia Matias, dizem que é uma mercadoria homogênea ou padronizada, produzida por diferentes produtores e que a sua oferta e demanda não sofrem grandes mudanças. São mercadorias que não necessitam de uma tecnologia altamente especializada e são produzidas e transportadas em grandes volumes e comercializadas em nível mundial. Geralmente, os países que compram as commodities são aqueles que farão o beneficiamento da matéria-prima, ou seja, eles irão transformar as commodities em um produto mais elaborado e com maior valor de venda. Para você entender um pouco melhor, eu vou dar um exemplo mais simples. Imagina um país que comprou uma grande quantidade de trigo. Toda essa matéria-prima precisa ser processada pela indústria. E a indústria irá transformar o trigo em farinha de trigo e que poderá ser também transformada em pão ou em qualquer outro alimento. A cada beneficiamento é adicionado um valor ao produto, resultando em um preço mais alto. Isso permite que o país que realizou o beneficiamento obtenha mais lucro ao vender o produto final em comparação com a venda da matéria-prima bruta. No entanto, o país exportador pode acabar precisando importar os produtos beneficiados a um preço mais elevado para atender à sua demanda interna. Outro ponto importante é que as commodities podem ser divididas em várias categorias, tais como as commodities agrícolas, que incluem produtos como trigo, milho, soja, café, açúcar, algodão, entre outros. Esses produtos são cultivados em larga escala e são essenciais para a alimentação animal e também para a alimentação humana, dentro da lógica atual de sistemas alimentares que não favorece a diversidade. As commodities energéticas, que englobam produtos como carvão, petróleo bruto, gás natural e os seus derivados, como gasolina, diesel e gás de cozinha. Essas commodities são utilizadas como fonte de energia e são fundamentais para o funcionamento da indústria e do transporte, como conhecemos e utilizamos atualmente. Também as commodities metálicas, que incluem metais como ouro, prata, cobre, alumínio, ferro e platina. Esses metais são amplamente usados na indústria de construção, manufatura, eletrônicos e joalheria. As commodities minerais, que englobam produtos como minério de ferro, carvão mineral, urânio, minerais industriais como fosfato e potássio e outros minerais usados na indústria e até mesmo na agricultura. E para fechar os exemplos, as commodities financeiras, que incluem produtos financeiros negociados em mercados futuros e de opções, como contratos de futuros de commodities, índices de commodities e opções de commodities. Sim, esses instrumentos financeiros permitem que os investidores especulem sobre os preços futuros das commodities. A negociação de commodities desempenha um papel fundamental nos mercados globais e é influenciada por uma série de fatores, como a oferta e demanda, condições climáticas, políticas governamentais e eventos geopolíticos, além da especulação financeira, é claro. Por conta disso, os preços das commodities podem flutuar significativamente ao longo do tempo, afetando as indústrias e os consumidores em todo o mundo. De acordo com o pesquisador Leonel Pereira, a comercialização de commodities pode ser realizada em diferentes tipos de mercados, mas geralmente acontece em mercado futuro em bolsas de valores. Isso significa que o produtor e comprador firmam um contrato com um preço fixado hoje para entrega e pagamento em uma data futura pré-definida. Por exemplo,
antes de colher a soja ou o milho, o produtor já tem garantido o volume e o preço desses produtos. Esse tipo de comércio é mais transparente e possui uma divulgação pública dos valores negociados, servindo como referência na formação dos preços internacionais. Os preços das commodities são definidos em nível global pelo mercado internacional. Mas, ao mesmo tempo em que essas negociações proporcionam segurança e previsibilidade para os diretamente envolvidos no negócio de commodities, também gera preços mais voláteis. E isso acontece devido ao movimento especulativo, sobretudo nos estoques e nas transições de compra e venda. Trazendo isso um pouco mais para a área de atuação de Sustentária, você já parou para pensar em como a oscilação dos preços das commodities afeta os valores dos alimentos? Isso acontece especialmente no Brasil, que é um grande exportador de commodities. Então vamos entender um pouco melhor como isso acontece. Podemos começar analisando o uso das commodities agrícolas na indústria de alimentos. Quando o trigo é beneficiado e transformado em outros produtos, há aumento de custo industrial, como falamos anteriormente. Agora, se o valor da commodity de trigo aumentar, todos os outros produtos também serão afetados e, por isso, o seu pãozinho do café da manhã pode ficar mais caro. Essa lógica também se aplica em outros produtos como o leite, o ovo e a carne. Muitas commodities agrícolas, como o milho e a soja, são usadas para a fabricação de ração animal, o que faz com que os produtos de origem animal também sofram com as oscilações dos preços no mercado financeiro. A exportação e importação de commodities também tem um impacto significativo. Países que dependem de importações para suprir a demanda interna são diretamente afetados pelos preços internacionais. Se o preço global de uma commodity aumenta, os países importadores precisam pagar mais por ela. Esses custos adicionais são repassados aos consumidores na forma de preços mais altos para os alimentos. Mas o caso do Brasil é bastante particular, já que nós somos o segundo maior exportador de commodities do mundo, e isso gera uma dualidade. Ao exportar as commodities, o pagamento em dólar fica concentrado em poucas mãos do agronegócio. Ao mesmo tempo, como há muita exportação, pode ocorrer o desabastecimento do mercado interno, levando a uma escassez de oferta e, consequentemente, a um aumento nos preços por conta da famosa lei da oferta e da procura. Essa situação é agravada pelo fato de que a demanda global por commodities agrícolas tem crescido, uma das razões pelas quais os alimentos no Brasil têm se tornado cada vez mais caros nos últimos anos. Além disso, também temos as condições climáticas influenciando o preço das commodities. As secas, as inundações e outros eventos climáticos extremos podem afetar negativamente as colheitas e reduzir a oferta de alimentos. Isso resulta em um aumento nos preços das commodities que, por sua vez, impacta diretamente sobre os preços dos alimentos aos consumidores. É importante ressaltar que esses são apenas alguns exemplos de como o preço das commodities agrícolas afeta os preços dos alimentos. E essa relação é complexa e envolve uma série de fatores econômicos, políticos e ambientais que interagem entre si. Compreender essas interações nos faz ter um olhar mais crítico sobre o atual sistema alimentar e a refletir sobre a necessidade de buscar um equilíbrio entre a produção para exportação e o abastecimento interno, a fim de evitar o encarecimento excessivo dos alimentos e a grave situação de fome em nossa própria população. Ah, passou rápido, né? O Sustentar Explica é assim. Rapidinho e com muito conteúdo. Se você ficou ainda mais curioso ou curioso para saber como funciona o mercado de commodities, corre nas referências listadas no episódio para entender melhor que talvez, assim, só talvez o agro não seja tão pop quanto dizem por aí. Ficou com dúvida em algum conceito? Corre aqui para nos ouvir e esclarecer. Te espero no próximo episódio, hein? Até lá! O Comida que Sustenta é uma produção do Sustentária. Para ouvir todos os episódios, nos siga no Spotify, Orelo, Google Podcasts, no YouTube ou acesse sustentaria.com.br.